A pergunta de Sérgio é muito boa. Boa noite. Em relação às lesões incomuns de Léo Gamalho, choque com barreira, e Giovani, trauma torácico, como foram o atendimento, remoção, acompanhamento e recuperação desses atletas? Obrigado. Sérgio pergunta, porque foram lesões realmente fora da curva, né? É bom até falar sobre isso. Foram lesões incomuns, mas é aquela coisa, né? Se a gente não está preparado, na hora o pior pode acontecer. Então a gente tem que estar sempre preparado. E é por isso que uma das coisas que a gente mais briga no clube é pela estruturação, a gente ter não só equipamentos, mas a gente ter a estrutura do clube preparada para quando se precisar em alguns eventos que não sejam tão comuns, a gente possa agir. O Léo, ele teve um acidente com um material metálico de uma barreira, né, que fez uma perfuração no antebraço. Foi atendido de imediato. O nosso médico está sempre à beira do campo durante os treinos, o Dr. Marcelo Cortes, mandar um abraço para ele. E apesar de ter sido um ferimento de 1 centímetro, 1,5 centímetros, teoricamente parecia um ferimento simples, né? De imediato foi avaliado que provavelmente existiria uma lesão de um nervo ali pela alteração de sensibilidade motora que foi visto. Então foi definido de que o atleta deveria ser encaminhado para um hospital para uma abordagem cirúrgica, né? Quando tem uma lesão completa do nervo, o ideal é que esse nervo seja costurado. Foi profundo assim? Foi profundo assim. Nossa. Fora o risco de contaminação, né? Porque ali você está na grama, você tem todo um risco de contaminação. Então foi definido pela abordagem cirúrgica, ele foi abordado pelo próprio Dr. Marcelo. Desculpa interromper, essa definição foi no momento? No momento. Decisão completamente acertada, tá? E durante a abordagem viu que, na verdade, o ferro passou colado no nervo. Ele fez uma contusão no nervo. Senhora. Tá? O que para todos nós foi muito bom, inclusive para o atleta, porque senão o período de recuperação é maior. Mas o trauma foi de uma intensidade, a agressão tão grande que o atleta passou alguns dias em uso de medicações fortes, diminuindo o processo inflamatório, antibiótico e, inclusive, sem treinar. Tá? O Giovani Augusto disputou uma bola, né? E o quadril do adversário pegou na região torácica. Não foi na queda? Não, provavelmente foi no lance na pancada. Para mim tinha sido quando ele cai. E aí ele fez uma fratura de um arco costal, de uma costela, só que teve uma perfuração, né, pulmonar. E aí causou uma entrada de ar no pulmão, chama pneumotórax. E aí, por coincidência, eu brinco com ele: Marcelo, tudo acontece com você. E Marcelo estava lá no estádio, pediu a entrada de ambulância de imediato e Marcelo pediu: o atleta tem que ser encaminhado imediatamente para o Hospital São Rafael. Isso aqui tem alguma coisa no tórax, não é só uma suspeita de fratura, ele tem que ser encaminhado imediatamente para o hospital mais próximo, que era o Hospital São Rafael. Tá? A gente acompanhou o atleta fez uma tomografia e foi definido realmente que tinha acontecido e que precisava de uma drenagem torácica. O atleta fez o tratamento, fez toda a recuperação. A drenagem tinha risco alto ou era... Eu não entendo, por isso que eu estou perguntando. A drenagem é a colocação de um dreno. O procedimento em si não tem tanto risco, né? O trauma em si é que teria mais risco da evolução. O pós-operatório você também tem uma possibilidade de complicações, inclusive de trombose, etc. Mas o atleta evoluiu bem. Essa semana nós liberamos o atleta de volta ao campo e aí fica a critério da comissão. Mas são 2 lesões incompletas que a gente tem que tentar prevenir, e aí envolve os aparelhos, como eu falei, dos desfibriladores, as macas, outras, e também o outro trabalho que tem sido feito no clube, que é o trabalho de treinamento de várias equipes. Então, a gente fez isso no primeiro semestre e vamos fazer no segundo semestre, que é treinar alguns componentes que fazem parte do contato diário com todas as categorias, quanto suporte básico de vida, primeiro socorro. Se acontecer uma parada cardiorrespiratória num atleta da base lá no CT6, é o preparador físico que está lá. Bom, ele tem que ser habilitado a dar o primeiro atendimento. Perfeito. Enquanto chega o suporte médico. São os processos, né? Os processos. Eu tive uma parada cardiorrespiratória lá em cima. O desfibrilador externo é extremamente importante. Ele pode fazer a divisória entre a sobrevida ou a morte. Aquele aparelhozinho que dá um choque, tá? Então a gente mostrou ao clube que a gente precisava de mais aparelho, porque não adianta eu ter um aqui embaixo e alguém solicitar, vir pegar aqui embaixo ou suba. Eu tenho que ter lá em cima. Tá? Então a gente mostrou isso à diretoria e à presidência, e isso está sendo comprado. Tá? Então são coisas que podem ficar lá 5 anos e nunca ser utilizados. Os que a gente tem no clube, graças a Deus, até hoje nunca foi utilizado. Vai salvar a vida de alguém. Tá? Eu me lembro que na época eu estava vendo na televisão o Serginho do São Caetano. Nossa. Foi uma cena chocante, né? E a partir dali passou a se questionar
algumas situações, como ambulância, ficar demora ligada, que teve, demora, etc. Mas esse trabalho de estar o tempo todo se treinando, né? E isso a gente tem feito não só com os médicos, mas com massagistas, com preparadores físicos. A gente tem que estar preparado para quando aconteça, a gente saber como atuar. Tá? Se a gente não sabe como atuar, na hora que acontecer, vai ser um desastre. Então, isso a gente tem feito com todos. Tá? É uma atuação do departamento médico junto com a diretoria para que a gente possa realmente treinar todos para as coisas mais corriqueiras, né? Essa não é tão corriqueira, mas graças à capacidade do nosso departamento médico, dos nossos colegas médicos, os dois estão aí atuando sem nenhuma sequela. É isso que eu ia te perguntar. Não existe nenhuma possibilidade em Giovani, pelo menos sequela respiratória, afetar a capacidade, nada disso, né? Não. Quem viu o Giovani treinando essas últimas semanas e hoje eu encontrei com ele, doutor, ontem no lance eu fui para disputar a bola, eu tentei recuar, o outro tentou recuar e aí você fica assim, mas não senti nada, tô bem. Eu perguntei ele, mas você sente algum receio de trombar? Ele, não, foi até por isso que a gente terminou trombando, então. E o Giovani, acho que na segunda semana após, ele já estava fazendo uma fisioterapia dentro de casa, já fazendo alguns aparelhos, então, mais uma vez, o comprometimento dos nossos atletas nessa temporada. E uma pergunta a respeito de Felipe Vieira. Vieira que foi LCA, né? Como é que está o procedimento dele hoje? O Felipe Vieira está na fase inicial do pós-operatório de LCA, né? Tem aí cerca de 2 semanas de operado, então se a gente colocar aquele prazo de 8 meses, ele está indo na fisioterapia, mas ainda na fisioterapia de analgésica, de ganho de amplitude de movimento, uma parte de isometria para não perder tanta massa muscular, mas é um processo que também leva um tempo ainda. A respeito de Matheus Gonçalves, que no último jogo acabou não indo para o banco. O que foi que ele teve exatamente? Foi desconforto na panturrilha? Foi. O Matheus Gonçalves, ele teve um trauma, na verdade, na panturrilha. Na própria panturrilha tinha, inclusive, a marca da trava da chuteira. Ixi. E esse trauma faz uma contusão muscular, faz um edema muscular por contusão. Tá? O atleta tinha dor. A gente fez o exame de imagem que detectou o edema muscular e, junto com o atleta e a comissão, a gente ponderou risco-benefício de levar esse atleta para o jogo, né? Quando a gente fala ponderar risco-benefício, a dor do atleta, a segurança do atleta e a necessidade da comissão técnica. Então, tudo isso é muito pontuado no nosso dia a dia, né? Quando a gente chega no clube, que a gente faz todas as avaliações, que o atleta responde um questionário via celular, senta, no caso, no dia que eu estou com o Rafael, Diego, educador físico, preparador físico, e depois disso nós vamos à sala do Condé e pontuamos atletas, ou que necessitamos vetar, ou às vezes que nós necessitamos controlar o treino. Condé, esse pode participar da parte técnica, mas se for fazer trabalho de finalização, o ideal seria ele estar fora por isso. Então esse também é um trabalho diário que é feito no clube. O Rodrigo Andrade teve uma recidiva, que você chama? Recidiva na panturrilha, não foi isso? Que ele jogou e voltou, foi na panturrilha mesmo? Isso. Ele abriu a panturrilha? Foi o que teve exatamente? Ele teve o Rodrigo Andrade, por exemplo, tem uma característica que às vezes é a característica genética, aquela coisa que a gente não consegue interferir muito. Apesar de ele ter tido, não me lembro se na primeira ou na segunda vez, um edema muscular, no caso dele demorou mais um pouco. E demorou mais um pouco porque demorou a cicatrização. A gente fez tudo que fez nos outros, mas no caso dele teve uma demora. E aí a gente atribui isso à constituição biológica dele, tá? Os exames mostravam que ele ainda tinha edema, que ele ainda tinha dor. Então aí às vezes é respeitar o tempo do próprio atleta.